Bom dia! Graça e paz, meu irmão. Que bom que você está aqui conosco hoje, nesse dia que o Senhor fez para nós, com esse sol radiante, o sol que é Jesus Cristo. Vamos nos assentando, tranquilizando o nosso coração. É bom estarmos aqui em família, né? Não só a nossa família de casa, mas a nossa família da fé. E eu sei que é importante a gente estar conversando, mas agora vamos nos acalmar um pouquinho. Vamos dar início. Que alegria ver vocês aqui conosco nesse dia que o Senhor planejou. O mês de maio, ele é um mês que tem um significado muito importante para nós, porque é o mês da família. E nada melhor do que começar esse mês com uma conferência para a família. Nós estamos sonhando com esse dia desde o ano passado. E glória a Deus, ele chegou. Eu quero agradecer a todos que estão nos ajudando de frente e as pessoas que estão orando por nós também. Muito obrigada. Foi uma luta chegarmos até aqui. Mas os planos, os sonhos, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E glória a Deus por isso. Então eu louvo ao nosso Pai, que já está aqui hoje conosco. E louvo a você, que escolheu estar aqui nessa manhã conosco nesse dia tão especial. Amém? E para esse nosso primeiro dia de conferência, Vivendo as Estações. O versículo que o Senhor colocou no nosso coração é Daniel 2, de 20 a 22, que diz assim: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. É sabido que em nossas vidas, e o tema, né, linkando com o tema da nossa conferência, existem estações diferenciadas que exigem de nós, muitas vezes, mudanças. Seja de pensamento, de atitude, de palavra, de comportamento. Nem sempre os dias eles serão floridos como aqueles dias lindos de primavera. Ou quentes, como um dia de verão que vai da praia. Alguns dias serão como o outono, quando as folhas caem e ficam sem beleza, sem cor e por vezes parece até sem vida. Ou quando somos desafiados em tenebrosos invernos, que surgirão repentinamente, sem aviso prévio, muitas vezes nos tirando o chão. Mas nesses dias é hora de nos lembrarmos que o nosso Deus é o Deus das épocas e das estações. Ele está conosco de janeiro a janeiro, o ano inteiro. Nos dias ensolarados e naqueles dias mais cinzentos. E nesse momento a gente vai precisar estar firmado na rocha que é Jesus Cristo, na sua palavra, para permanecermos firmes diante das inúmeras situações que a vida nos trará e nos testará. Mas sabe, família, tenha certeza que independente da estação que você esteja, ou a próxima que está por vir, o fim de todas as coisas é Cristo. Amém, aleluia, porque dele e para ele são todas as coisas. A nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos amigos, tudo é dele. E ele está aqui conosco hoje. Então eu queria convidar você a ficar em pé, para nós orarmos e adorarmos a esse Deus, que é um Deus tão poderoso, um Deus tão lindo, um Deus que fala conosco. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, abra sua boca, adore a Ele neste momento. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Nós queremos louvar, agradecer e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é tudo em nossas vidas, Deus. Não importa, Senhor, qual seja a estação que estamos vivendo, Pai. O Senhor esteve na anterior, o Senhor está nessa e o Senhor estará conosco, Deus. Ó Senhor, queremos consagrar a Ti
tudo que foi falado aqui, Senhor. Queremos consagrar a Ti esses 2 dias de conferência, Pai. Queremos consagrar a Ti, Senhor, as vidas que aqui estão, Pai. Toca em cada uma, Pai. Toca em cada família, Senhor. Toca na Tua família da fé, Senhor. Para que nós possamos, ó Pai, enxergar a Ti, ver a Ti e prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, Senhor. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, passeia livremente nesse lugar, Senhor. Abra os nossos olhos, estampa os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja receptivo ao ouvir a Tua palavra, Deus. Transforma, restaura, molda cada um que está aqui, cada família que está aqui, Pai. É no santo nome de Jesus, Senhor, que eu louvo, agradeço e Te peço, Pai, permanece conosco até o final dos nossos séculos, Pai. Amém, amém e amém. E para dar início, pode se sentar. Perdão. E para dar início à nossa conferência, a primeira estação será o outono. E aí todos receberam esse tubete com milho de pipoca? Caso alguém não tenha recebido, o macho está ali atrás e pode pegar com ele, tá? E aí nesse tubete nós temos um milho para a pipoca e nós temos uma tag, que é um versículo que é de Romanos 12:2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu quero explicar para vocês porque nós escolhemos, para representar essa estação, o milho de pipoca. E aí já vou dar um spoiler, que todas as estações terão o mimo. Então você não pode perder, ok? Então você vai ficar sem mimo. Mas por que o do milho da pipoca? O milho da pipoca, ele não é o que ele deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. Então, para nós trazermos como tema para ilustrar a nossa conferência, eu quero que você pense que esse milho de pipoca que está aqui dentro sou eu e você. Nós somos duros. Esse milho aqui, a gente não consegue comê-lo. Se você for tentar morder, você vai quebrar seu dente. Não é? E assim somos nós. Mas para que esse milho se transforme, ele tem que ser colocado no fogo. E esse fogo é Jesus. Amém? Porque nós podemos sermos transformados pelo poder de Jesus. E se pensarmos também, se colocarmos todos esses milhos aqui, ó, dentro de uma panela, e colocarmos no fogo, que é Jesus, e colocarmos no mesmo óleo, na mesma temperatura, todos juntos, eles vão estourar. Porém, cada um terá um tempo para estourar e se transformar em pipoca. Assim somos nós. Às vezes na nossa casa, na nossa família da fé, a gente está estourado já virou pipoca. Mas o meu marido, o meu irmão do lado, ainda não. Porque Jesus tem um tempo para cada um de nós. Ele sabe qual é o momento certo de nos transformar. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão e minha irmã. Como família, não só em casa, mas da fé, que nós possamos ter mais paciência. Que nós possamos nos unir e orarmos uns pelos outros. Auxiliar, cuidar e amar. Porque é isso que esse milho está representando hoje. O fogo sempre será Jesus. E o milho será eu e você. Amém? E, como a gente é muito legal, não vou cantar Pula Pula Pipoquinha, que eu queria, ninguém deixou. Mas vocês podem chegar em casa hoje e, como família, aproveitar esse momento gostoso. Fazer um baldão de pipoca. Pipoca com guaraná, que programa legal. Com um refrigerantezinho, um bom filme e aproveitar esse momento em família. Amém? Vamos louvar, agradecer e engrandecer o nosso santo Deus. Ministério de Louvor é com vocês. Amém. Queria convidar os irmãos para se colocarem em pé. E como a Paty falou, Deus colocou no nosso coração e começou primeiro no coração dele esse tema, vivendo as estações. Então eu queria que você, não somente neste momento, mas que durante toda a conferência, que você pudesse entregar a estação que você está vivendo na tua casa, na tua vida pessoal, profissional, mas que você entregue tudo a Ele. Como a Paty falou, Jesus é o fogo que vai fazer você passar pela estação, vai te ajudar em todo momento. Então louve a Ele, se entregue de todo o teu coração, para que você possa ser abençoado neste momento, porque Deus tem algo muito precioso para falar
ao coração de cada um aqui. Amém? Vamos louvar. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Mais fundo que já estive, a fé será mais firme,
declare isso de todo o teu coração, igreja. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. E tu Diga que você é dele, ele é seu. eu sou teu. E tu Mais uma vez. eu sou teu. E tu és meu. Aleluia, Deus. Nós somos teus, Deus. Nós somos criados para te adorar, Deus. Nós queremos ser guiados, Senhor, por ti, Deus. Nós confiamos em ti. Nós sabemos que nada sai, Senhor, dos teus planos. Por mais que nós, muitos momentos, não possamos entender a situação que estamos vivendo, a estação que estamos vivendo, nós cremos e nós sabemos que o Senhor tem nos guiado. E o Senhor tem a boa, perfeita e agradável vontade. E por isso nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Aleluia, Senhor, recebe nosso louvor, Deus. Aleluia, Deus. Em todo momento, Senhor, nós vamos te louvar, Deus. Pois não há nada melhor, nada maior, Deus, do que nós podemos nos entregar a ti, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Entregue tudo que você tem a Ele. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Não há lugar melhor estar diante dele. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Ele, você vai louvar. Somente a Ti, Jesus. Aleluia, Deus, somente a Ti, Deus. Nós vamos louvar, somente a Ti, Deus. Nós vamos nos prostrar, Deus. Somente a Ti nós vamos engrandecer o Seu nome, Deus. Nós te amamos tanto, Deus. Nós te amamos porque o Senhor é um Deus onde nós podemos descansar. Um Deus onde nós podemos nos sentir com conforto, com seguro, porque o Senhor nos abriga a todo momento, Deus. Por isso nós queremos declarar que nós vamos descansar em Ti. Aleluia, Deus. Minha alma está segura em Ti. Ele sabe de tudo. Sabe bem
obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso seguro maior, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Este próximo cântico, esses dias eu estava ouvindo a ministração dele. E eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está nesta conferência, que é Vivendo as Estações. Porque ela fala daquele momento onde Jesus está lá com os discípulos. E aí Pedro, vendo, né, Jesus andando sobre as águas, ele falando: Jesus, eu quero estar aí com você. E Jesus fala: então venha. E quando Pedro está caminhando na água, ele começa a ver o vento, e aí começa a ficar com medo, começa a afundar. E na Bíblia fala que Pedro grita por Jesus. E Jesus não vem correndo até Pedro. Jesus estende a mão, porque Jesus já está ali do lado. E assim como o Pati falou, Jesus é o fogo, Jesus é aquele que está a todo momento ao nosso lado. Então eu queria que você cantasse esse cântico pensando nisso. Jesus não está lá longe, e há algum momento onde estamos passando por algum momento difícil, a gente tem que falar: Jesus, vem me acudir. Jesus, não, Ele está do nosso lado. Então, se você estiver passando por algum momento, alguma estação difícil, peça para Jesus, mas Ele está do seu lado, Ele só vai estender a tua mão. A Bíblia é muito clara nisso. Jesus está no nosso lado a todo momento. Então, se você estiver passando por algum momento onde você está afundando, onde os seus pés estão uma areia movediça, sei lá, mas você não está se sentindo seguro, pense que a todo momento, todas as estações, Jesus está do seu lado. E Ele que vai te puxar para cima. Porque o que Ele quer não é estar aqui do lado, Ele quer caminhar ao lado de você. Então que você creia nisso e cante com todo o seu coração, amém? O sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Andar
Senhor é o Deus em quem nós confiamos, em quem nós temos crido. Muito obrigado porque o Senhor tem sido tão bom para nós, Deus. A todo momento nós podemos sentir a Tua presença, Deus. O Senhor tem caminhado ao nosso lado a todos os momentos de dificuldades financeiras, na saúde, relacionamentos, dentro de casa, Deus. Nós sabemos que o Senhor está caminhando ao nosso lado, Deus. Por isso o nosso desejo, Senhor, o nosso pedido, Deus, é que o Senhor nos ajude, Senhor, a passar por qualquer momento difícil, onde nós não enxergamos, Senhor, saída, mas que o Senhor possa, ao nosso lado, estendendo a mão, Deus, nos mostrar que o Senhor está ao nosso lado, Deus. Nós te amamos, Deus, recebe todo o nosso louvor. Aleluia. Aleluia, podemos nos assentar. Amém. Glória a Deus. Crianças, venham aqui. Vocês terão seu momentinho lá embaixo. Saberão a importância da água. Vem, princesa. Ixi, ela não vem. Amém. Estenda uma das suas mãos aqui para o altar. Vamos orar. Vem. Vem. Vem, Enzo. Vem, meu amor. Vem, Helena. Calma que o Enzo está chegando, gente. Ele está tímido hoje. Vem, meu amor. Isso, vem. Amém. Estenda sua mão aqui para o altar, vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui os pequeninos, ó Pai, que eles são flechas nas Tuas mãos, ó Deus, que eles possam prosseguir no caminho, ó Senhor, que o Senhor os abençoe e os livre e os guarde, Deus, para que eles não desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que eles prossigam para o alvo que é Cristo Jesus. Que eles possam aproveitar esse momentinho lá embaixo, abençoa também quem vai estar cuidando deles, que o Senhor faça o Teu querer e o Teu agir na vidinha deles. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Podem ir, cuidado. Vai, Estherzinha, vai dançar pipoquinha, tem lá embaixo. Também quero dar um recadinho para vocês, que hoje vai ter cantina dos juvenis. Não, vou de novo, tá? Nossa, gente, queria falar para vocês que vai ter cantina dos juvenis. Muito bem, será alfajor. Então não deixe de abençoar nossos juvenis, comprando ali um alfajor deles, tá bom? Por favor. E para quem ainda não o conhece, ele é o Clebão, marido da Raíssa, pai do Leandro, da Stephanie, do Wesley, do Vinícius e da Vitória. Mas o seu coração é que nem fusquinha, sempre tem espaço para mais pessoas. Aliás, é com esse coração que ele busca ver toda essa diversidade que há no mundo com admiração, respeito, mas com muito amor por tudo aquilo que o Deus Pai, em sua generosidade, nos proporcionou. Paulistano, faz parte da Jocum, em uma liderança colaborativa, já está lá mais ou menos uns 19, 20 anos. Ele é bacharel em teologia e mestre em comunicação orientada a equipes pela Universidade das Nações. Mas nada disso valeria se ele não fosse o filho amado do Pai. Vem pra cá, Clevão. Que alegria recebê-lo aqui, meu irmão. Vamos orar por ele, estenda suas mãos aqui. Senhor Jesus, Pai, eis aqui o Teu Filho amado, Senhor. O Senhor que já falou ao coração dele, Senhor, que ele seja boca Tua neste lugar, ó Pai. Continua usando, Senhor, para propagar o reino. Acalma o coração dele, Senhor, que ele possa se sentir amado aqui por nós, mas muito mais amado por Ti, Deus. Nós louvamos e engrandecemos a vida do Kleber e queremos abençoá-lo neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado. Bom dia a todos. A paz do Senhor. É bom rever alguns amigos, estar de volta aqui. É sempre uma grande alegria. Que o Senhor tenha graça sobre mim nessa manhã e que Ele possa me usar para trazer a palavra dele e seja um diálogo entre todos nós. Amém? Olha, eu acho que nesses dias, os dias contemporâneos, ele tem questionado o que é a família. Aonde que a gente percebe o questionamento do que é a família?
quando diferentes pensadores, diferentes grupos começam a dizer que tem novos arranjos familiares, que a gente tem que pensar a família de uma nova maneira, que a maneira como a família contemporânea, a família tradicional era pensada, é démodé, ela é ultrapassada, e que agora a gente tem que repensar o que é família. E de alguma maneira esses pensamentos eles começam a emergir, a ser inseridos no contexto da igreja. Contudo, a resposta sobre o que é família permanece nas Escrituras. A resposta do que é família permanece na palavra de Deus. E a gente precisa lembrar que a palavra de Deus, ela é uma verdade que atravessa gerações. É um princípio, é uma verdade eterna que abraça o nosso coração. E aí a gente precisa pensar o que é família no olhar de Deus. O que a Bíblia fala sobre o que é família. E é interessante perceber que ao longo das Escrituras, a gente vai ver diversas famílias. Mas eu gostaria de convidar você, junto comigo, a olhar para a Bíblia e a ter uma concepção, um conceito um pouquinho diferente, talvez, do que você já teve sobre família. Para alguns de vocês é o mesmo conceito, só vai reafirmar algumas coisas que vocês acreditam. E a partir daí a gente vai olhar para algumas famílias. Olhando para essas algumas famílias, a gente vai pensar o que as estações dessas famílias, os ciclos delas nos ensinam sobre a nossa própria família. E também vai nos ajudar a pensar se talvez eu estou em algum desses ciclos e como eu posso encerrar eles e viver o propósito de Deus para mim. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Tá bom? Enquanto você se esforça para achar Gênesis e o capítulo 1, eu quero fazer uma breve introdução aqui, tá bom? O livro de Gênesis, ele é escrito por Moisés. E o Moisés, ele vai escrever o livro de Gênesis para aquele povo que era escravo no Egito. E que sai dali e que começa agora a sua jornada. Você precisa lembrar que esse povo que estava no Egito, eles não tinham um relacionamento com Deus. Tudo isso que o Moisés vai começar a contar para eles é uma novidade, eles não sabiam de nada disso. Às vezes a gente acha que esse povo que estava lá no Egito, eles tinham um relacionamento com Deus, sabiam toda a história da Bíblia, mas não, eles não sabiam. Então o Moisés, ele vai começar a contar uma história. E à medida que o Moisés conta essa história, o Moisés está dizendo, essa é a sua história. Mas mais do que isso, o Moisés não está só dizendo para eles que essa é a história deles. A voz do Moisés ainda ecoa nos dias de hoje, e está dizendo para mim, essa é a minha história, essa é a sua história. Alguns pensadores, alguns teólogos vão dizer que o livro de Gênesis é o livro das origens. O livro da cosmovisão, ele conta a nossa origem e ele nos ensina a pensar como a gente deve viver a vida. E é engraçado, eu não sei se você já prestou atenção, mas o livro de Gênesis é o livro de muitas famílias. Começa com o casal Adão e Eva, aí a gente vai vendo outras famílias, a família de Noé, depois a gente vai gastar bastante tempo falando da família de Abraão, Isaac e Jacó, até que a gente chega ali no Moisés. E o livro de Gênesis vai falar muito sobre essas famílias. E o que é interessante é que a gente precisa prestar atenção na condição dessas famílias, tá bom? Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, esse livro que você se esforçou para achar, no capítulo 1, a gente vai ler o versículo 26 e 27, tá bom? E diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, amém? Esse é um versículo que você conhece, que você já leu imensas vezes.
Mas o que esse versículo nos conta? Esse versículo fala que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas preste atenção, quando Deus diz, criou Deus o homem conforme a sua imagem, na realidade o Moisés está dizendo que Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. Deus está usando o termo façamos conforme a nossa imagem, e Deus está usando esse termo no plural. E aí a gente sabe que talvez Deus poderia estar conversando com os anjos. Ei, vamos fazer os homens. Mas será que os anjos teriam tamanho poder, tamanha autoridade para sentar no conselho de Deus e decidir com Deus sobre a criação? Será que os homens teriam tamanho poder para junto com Deus criar todas as coisas e criar o homem? A gente sabe que não. Então quem é que está sentado ao lado de Deus e que Deus está dialogando? Quando a gente chega em João 17, lá na frente, a gente vai ter Jesus, e Jesus ele está fazendo a oração sacerdotal, e Jesus está se preparando para a cruz, e ele vai dizer o seguinte: Pai, eu revelei a eles o seu nome. Eu revelei a eles o seu nome. E é tão engraçado, porque a gente está aqui falando do Moisés. O Moisés, quando ele se encontra com Deus a primeira vez, lá na frente da sarça ardente, ele vai fazer a seguinte pergunta: qual é o seu nome? Porque o Moisés, semelhante ao povo que ele vai resgatar, era uma pessoa que não tinha um relacionamento com Deus. Ele não conhecia Deus, ele apenas ouviu falar do Deus dos patriarcas. Mas ele foi criado no Egito, adorava tantos outros deuses, e agora ele vê um movimento, ele percebe que é algo diferente, ele pergunta: quem que está aí? Aí Deus vai dizer: como quem está aí? Como? Qual o meu nome? Eu sou. Não existe nenhum outro Deus além de mim. Só que a história de Deus, a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, Deus ele vai revelando quem Ele é. E aí eu preciso que você tenha o carinho de perceber que a revelação de quem é Deus, ela é grandiosa, porque Deus vai precisar de todo o Velho Testamento para poder responder essa pergunta de Moisés, que é: qual é o seu nome? E aí Deus vai dizer: eu sou Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsekenu, Jeová Justiça Nossa, o Deus que está presente. E aí a gente vai atravessando os outros livros, a gente vai vendo que Deus é o pai de órfãos e das viúvas, que Ele é o Deus do solitário, do abandonado, que Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas. E aí quando a gente chega lá em João 17, Jesus vai dizer: Pai, eu revelei a eles o seu nome. E aí a pergunta é: o que Jesus revelou? A primeira coisa, Jesus não vai usar nenhum outro nome, nenhum outro termo para falar de Deus, a primeira pessoa da Trindade. E a primeira pessoa não é porque Ele é maior, mas é aquele que se apresenta primeiro. Ele não vai usar nenhum outro nome a não ser Pai. E Ele está dizendo que o nome de Deus é Pai. E aí Jesus vai dizer o seguinte, porque um dos seus discípulos disse o seguinte: olha só, você fica com essa conversa que o meu pai me enviou, o seu pai, e é o seguinte: tá, cadê seu pai? E aí Jesus vai dizer o seguinte: quem me vê, vê o Pai. E aí Jesus está dizendo: eu revelei a eles o seu nome. Jesus disse que o nome de Deus é Pai, mas Jesus também disse que o nome de Deus é o nome dele. Jesus, se falar de Jesus é falar da biografia de Deus, a Bíblia, a história da nossa salvação, a história da nossa redenção. Mas qual é o ponto que eu quero me deter aqui? O ponto que eu quero me deter aqui é que Jesus, ele vai dizer que o nome dele é Pai, que o nome dele é Filho, que o nome dele é Espírito Santo. E ele vai dizer que quem vê a ele vê o Pai, que ele diz que vai enviar o outro que é igual a ele, que é o Paráclito, que é o Espírito Santo. Que engraçado, o Espírito Santo não tem um nome claro, mas porque ele abraça essa natureza gloriosa desse Deus que é difícil dar um nome para conceber a sua grandeza, o seu poder, a sua
infinitude. E esse é o Espírito Santo, que tem a mesma natureza, a mesma característica de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: vão às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz vão batizando nos nomes do Pai, nos nomes. Não, ele diz no nome. Ele usa a sua pessoa, Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai, numa qualidade que é a qualidade de ser um, a qualidade da unidade, a qualidade do que é inseparável, aquilo que você não pode dissolver. Eu estou num momento que eu estou passando pelo luto. Meu pai morreu. E aí as pessoas perguntam para mim como é que eu estou. Eu estou quebrado, eu estou destroçado, eu estou despedaçado, eu vivo de angústia, eu vivo de dor. Eu respiro fundo, parece que está faltando alguma coisa. É como se parte de mim tivesse ido, porque a família é um núcleo indissolúvel. Eu sou pai adotivo de 5 filhos, e nesse entendimento de entender o que é família para os meus filhos, eu vou entendendo que a relação que você tem com pai e mãe é uma relação tão profunda, tão profunda, tão profunda, que não existe nada que consiga explicar quão profundo é essa relação. E quando essa relação ela é quebrada, você quebra por dentro, o seu coração se quebra. Quando a gente passa pelo luto, é como se parte de nós estivesse sendo arrancado. Alguns dizem que os filhos são o coração que a gente carrega para fora do peito, é um pedaço de nós, e quando esse pedaço se vai, a gente fica partido. Ainda que eu e você, que somos pessoas aqui que temos os nossos momentos de dores, de sofrimento, ainda que a gente tente conceber o que é família nesse sentido da relação de pertencimento, a gente sequer consegue chegar no que Jesus está querendo dizer, que Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. A gente não consegue chegar nesse lugar de entender qual é a unidade que eles partilham, uma unidade profunda, uma profunda comunhão. Alguns teólogos vão dizer que quando Jesus está lá no Getsêmani, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. O que Jesus está chorando, gemendo, gritando é que naquele momento que viria a cruz, pela primeira vez o Filho de Deus iria experimentar essa dor, que é ser arrancado, ser separado, porque o Deus que é eterno, que agora se faz em carne e osso, está na frente da humanidade. Pela primeira vez na cruz ele vai dizer: Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Aí eu estou nessa estação, a minha estação agora é a estação do luto, é a estação dessa dor, dessa angústia, que me faz pensar na minha história, na história da minha família, e quão dolorido é. Tem dias que eu fico pensando assim, porque eu nunca tinha perdido alguém tão próximo assim, e eu fico pensando, como é que as pessoas dão conta? Como é que elas conseguem passar por isso? Porque é uma dor, é algo assim tão profundo, e Jesus ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É a dor do abandono, é o luto, é a separação. E eu sei que eu e você aqui já experimentamos as diferentes perdas, mas eu preciso que você minimize a sua dor, minimize a sua angústia, para compreender quão grande é o Deus eterno, encarnado em Cristo, dizendo: eu estou separando a dor da partida. Eu estou vivendo isso que é tão dolorido. Embora alguns teólogos vão dizer que é muito complicado você entender essa partida, porque Jesus, ele continua sendo Deus, continua sendo eterno, e que aquilo que parece que quebrou, não quebrou. É uma tensão que parece que está quebrando essa relação, mas que ao mesmo tempo não quebra, porque é o Deus eterno. Então a gente fica nessa tensão de que parece que algo profundo aconteceu ali, a ponto de que a terra estremece, o céu escurece, não é verdade? Os jazigos se abrem, os mortos ressuscitam, porque a mão que sustenta o universo naquele momento está ali, sofrendo uma dor muito profunda. Então até agora o que eu estou dizendo para você?
nessa minha tentativa de falar da dor, do sofrimento, eu estou tentando ilustrar que existe uma unidade, existe um elo perfeito entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que por mais que você tente compreender a Santa Trindade nessas três pessoas, existe um vínculo muito profundo que faz com que eles sejam um só. Daí a grande dificuldade que todos nós temos de entender a Santa Trindade, porque como é que podem as três pessoas expressarem a mesma natureza e serem um, mas ao mesmo tempo expressarem isso? Mas é tão bonito você perceber que os filhos são a continuidade daquela família, e os pais veem os filhos, vence nos filhos, e a gente vai percebendo que de alguma maneira Deus vai moldando isso entre nós. Até que eu consegui ser claro, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não está complexo? Tem uma complexidade ali, mas de leve, né? Mas, tá bom, Kleber. Isso tudo é para quê? Para poder explicar que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, para eu compreender a humanidade, no sentido de que façamos o homem, eu preciso olhar para Deus e compreendê-lo. Deus é trino. Deus é um, Deus é família. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns vão até dizer que o Espírito Santo ele vai expressar maternidade. Sim e não. Sim e não, porque Jesus expressa maternidade. O Pai expressa maternidade, assim como o Espírito Santo. E a gente não pode, na tentativa de falar que Deus é família, limitar Deus nessa expressão homem e mulher. Deus está acima disso. É a família que expressa quem Ele é. Faz sentido ou não? Então eu não posso dizer que Deus ele expressa maternidade e paternidade de maneira isolada, porque o Deus infinito expressa esses atributos. Amém? E aí, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí a gente tem o Adão. E o Adão está lá, foi criado por Deus, assume responsabilidades, começa a dar nome para os animais, não é? E aí chega um momento que o Adão, alguns dizem o seguinte, né? Que o Adão estava lá, ele olhou para o tigre, e o tigre olhava para a tigresa, e fazia rau. E que aí o macaco olhava para a macaquinha e fazia e aí ficava todo aquele movimento. E aí o Adão falou assim: e aí, papai, cadê a minha macaca? Cadê a minha tigresa? Né? E que Deus põe o Adão para dormir e serra a costela dele. Mas lembre-se, o Adão não podia ter falta de algo que ele não sabia que existia. Quem vai dizer que o Adão precisava de alguma coisa é Deus. É Deus que vai dizer: não é bom que o homem viva só. É Deus que diz: Adão, vem cá, eu quero fazer algo. E tem várias explicações para isso, mas a que eu mais gosto é a seguinte: é porque o homem como expressão de Deus, e Deus aqui família, o Deus trino, ele não podia estar só. Porque Deus não é o Deus solo. Deus não é o Deus que está sentado no seu trono e que está mal-humorado. Não, Deus é o Deus que é completo na família, que é completo no Filho, que é completo no Espírito Santo, que vive de uma profunda comunhão, que vive de um profundo amor, e que quando olha para o Adão diz: o Adão não está pronto ainda. Porque para ele ser completo, para expressar quem nós somos, ele precisa não estar só. É Deus que vai dizer que não é bom que ele viva só. É Deus que vai dizer que o filho precisa seguir o seu caminho, ter família. É Deus quem vai dizer isso. E aí é Deus quem encerra a costela. E aí quando a Eva está pronta, o Adão olha para ela e o Adão vai dizer: olha lá a Eva. Não, o Adão vai dizer: eu vejo eu nela. Ele vai dizer: ela é a extensão de mim. E preste atenção, Eva só vai ter nome pós-queda. Antes da queda ela não tinha um nome, porque não precisava. Ela era a extensão do Adão, não eram duas pessoas que... Porque se eu falar assim: ei vocês que estão na sala vão perguntar: qual de nós? Aí eu vou dizer: o fulano. Ah,
Por quê? Quando eu uso o nome, eu estou dando a diferenciação dos seres, daquelas pessoas. Então ela não precisava de nome porque ela era um com Adão. Quando a queda vier, aí tem a separação dos dois. E aí ele vai dizer, eu vejo ela em mim, porque agora eles estão expressando essa unidade, esse vínculo tão profundo que a gente estava discutindo aqui, ao falar da família de Deus, ao falar da Santa Trindade. E aí Deus vai dizer o seguinte, não é nem que o homem e a mulher é algo bom. Bom é isso, bom é a criação. A humanidade é muito bom, porque o homem e a mulher expressa algo que nenhum dos outros animais na face da terra pode expressar, que é essa unidade que Deus expressa dele em nós. Amém? Então, onde que a gente vai chegando aqui? Primeira coisa, você foi criado como portador da imagem de Deus? Sim. Mas você só consegue ser portador da imagem de Deus, seguindo o plano e o propósito de Deus, quando você está em família. Porque Deus criou a família como extensão de si, como o núcleo aonde Ele se revela. E aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque você vai perceber que Deus escolhe uma família. Quando Deus começa o plano da restauração, da redenção, Deus chama uma outra família, e essa família é a família do Abraão, e Deus vai dizer o seguinte para ele, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós vamos ver Jesus vindo, mas Ele vem como família, e Ele nos convida a sermos expressão da família de Deus ao redor da face da terra. E quando eu falo família aqui, eu estou falando que a igreja é essa expressão da família de Deus na terra. A igreja não é só um lugar onde nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros, porque nós somos expressão da família de Deus. Eu estou nesse momento do luto e é muito interessante perceber como os amigos me abraçam, como a igreja de Cristo me abraça, e eu vou encontrando aconchego. Tem momento que eu quero todo mundo longe de mim, isso é o luto. Tem hora que a gente não quer ninguém, parece que isso, a pergunta como é que você está, faz a gente olhar para o coração e ver o quanto quebrado a gente está. Mas tem momento que essas palavras trazem aquele alívio. A igreja é isso, é essa família que expressa quem é Deus na nossa caminhada. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Então, Deus ele tem um plano, e o plano de Deus é família. Nunca foi o plano de Deus isolamento. Por isso que a gente se une, a gente congrega e a gente ama ter comunhão, né? E quando a gente não tem motivo para ter comunhão, a gente arranja. Né? Porque isso é o corpo de Cristo. Porque, né? É muito engraçado, porque quando eu fui aprofundando o meu entendimento sobre o Deus Trino, eu percebi que Deus nunca esteve só, nunca existiu solidão, nunca existiu isolamento. Deus, Ele odeia o isolamento. Deus odeia o abandono, e Ele diz que Ele é o Deus do órfão e da viúva, e que Ele vai atrás daqueles que estão quebrados. Então esse é o nosso Deus. Então é família. E quando eu falo aqui família, eu estou usando esse termo, a gente precisa pensar que família é sim homem e mulher, e para nós é uma discussão muito clara, amém? Amém? Glória a Deus, nós não precisamos entrar nesse assunto, mas a gente também precisa compreender algo, que ser família é ser a expressão de quem Deus é, e na família de Deus ninguém fica para trás. Quando a gente começa a pensar em igreja e os diferentes ciclos que cada um de nós temos, nós vamos descobrir que a gente tem as famílias. A gente tem a vovó, que durante 60 anos da vida dela, ela se viu ao lado do vovô. E agora a vovó viu o vovô partindo. E talvez a vovó criou os filhos e os netos estão lá numa outra cidade. E a pergunta é, nessa igreja a vovó está sozinha?
Não, porque ela é família, ela é a extensão do corpo de Deus, a extensão do corpo de Cristo, e ela é amada e celebrada, e ela é abraçada pelo corpo de Cristo. E a gente vai ter jovens que estão na igreja, que não estão com suas famílias, e a sua casa está quebrada, a sua casa está tão detonada, e ele precisa encontrar nessa família, a família de Deus, ele precisa ser abraçado. O que eu estou querendo dizer? Será que nós estamos sensíveis a perceber os diferentes ciclos, as diferentes mudanças, as diferentes configurações que diferentes famílias têm ao redor de nós? Será que a gente consegue perceber que aquela mãe que agora está criando seu filho sozinho, ela precisa ser abraçada de alguma maneira, como também aquele pai? Será que a comunidade entendeu? Nós somos a sua família, e quando a gente olha para essa história bonita, que tem contornos de dores, contornos de sofrimento, tem o abraço da Trindade, o abraço de Deus expressado naquela comunidade. Você entende o que eu estou te falando ou não? A igreja é esse lugar que expressa a família de Deus, mas não só para nós que estamos aqui. Como é que eu consigo olhar para o meu bairro? Como é que eu consigo olhar para a rua da minha casa? Para os diferentes, a família dos meus filhos que estão na escola, e eu percebo que aquela família precisa ter uma revelação da família de Deus através de mim. Porque quando Deus fala para Abraão, em Gênesis capítulo 12, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, Deus está dizendo o seguinte: Abraão, você vai ser uma bênção. E uma das maneiras de explicar a palavra bênção é como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Abraão, você vai ser a expressão da minha mão, da minha proteção sobre os outros. Ser abençoado é ter a mão de Deus, é ter o favor de Deus. Você vai ser o meu favor sobre os outros. A família, você, sua esposa, os seus filhos, vocês também têm uma missão, que é glorificar a Deus, quer ser expressão de Deus no seu bairro, quer ser expressão de Deus para a sua família consanguínea, quer ser expressão de Deus para a igreja local, e aonde você colocar as plantas dos seus pés, porque aonde você for, ali está a glória de Deus. Você foi chamado para expressar quem Ele é. Amém? Amém? E a família tem essa responsabilidade, ser a imagem de Deus. Deus é família. Amém? Alguma pergunta? Não? Ótimo. Só que aí no capítulo 3 a gente vai ter algo que é um momento muito triste, porque a gente tem várias imagens de Deus sendo projetadas no Jardim do Éden. Embora essa porção de Gênesis não vai usar a palavra pai, você vai ver a paternidade de Deus. Deus é um pai que organiza toda a casa e de maneira generosa põe tudo o que os filhos precisam. Tudo. Adão e Eva precisavam de alguma coisa? Não, eles tinham tudo. E aí a gente vai começar a ver algo que a maioria das nossas famílias vivem com esse conflito. O conflito que é quando tudo não é o bastante. E aí a serpente, ela vai chegar, ela vai conversar com Adão e Eva. Conversando com Adão e Eva, ela põe uma distorção na mente deles, e essa distorção faz com que eles não queiram estar em unidade, eles não queiram estar em família com Deus. E agora Adão e Eva querem fazer a mesma coisa. Eu quero ser como Deus, eu quero não estar debaixo de Deus, eu quero estar do outro lado, no outro lugar. E aí o pecado entra, e agora vai ter a ruptura da família. E aí a gente precisa começar um diálogo aqui mais profundo, porque muitas vezes a história de Adão e Eva é a minha história. A história desse primeiro casal é a sua história. Você tem tudo o que você precisa, porque nós cantamos: se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade
porque eu tenho Deus, Ele é quem me sustenta durante os tempos difíceis. Só que aí a gente começa a olhar para o nosso coração e parece que a gente não está enxergando todas as dádivas, todas as bênçãos que a gente tem tido. Mesmo a gente passando por dias difíceis, dias de dor, a gente não consegue perceber que Deus, Ele atravessou o deserto conosco e nos deu proteção. E aí a gente começa a deixar que esse sentimento da insatisfação cresça no nosso coração, e sem perceber, a gente começa a sair desse lugar que é o cuidado de Deus. E talvez você não diga: Deus não está cuidando de mim. Talvez você não diga: Deus não tem me dado tudo o que eu preciso, mas a sua postura dessa insatisfação, de sempre estar buscando algo a mais para preencher esse vazio que está no seu coração, talvez é algo que tem definido a sua jornada. Aí eu quero contar algo para você. No momento em que Adão e Eva pecam, a partir de agora, todas as famílias continuam, prestem bastante atenção, todas as famílias continuam portadores da imagem de Deus, isto é, criados conforme a imagem de Deus. Mas tem outra coisa: todas as famílias são quebradas. Às vezes a gente olha para algumas famílias e tem momentos que a gente diz: eu gostaria que meu pai, a minha mãe fosse como aquela família, e isso é sim louvável. Mas você precisa entender que aquela família, ela também luta contra algumas coisas. Aquele homem, aquela mulher que você admira, ela também é quebrada, porque todos que nascem após a queda são quebrados. E aí a gente está nessa tensão muito grande, aonde eu fui chamado para ser família, fui chamado para revelar a glória de Deus, mas eu também preciso de uma restauração, e essa restauração, igreja, ela é constante. Essa restauração só termina quando o Senhor nos chama para si. Até lá nós estamos lutando para estar de pé. A Bíblia diz isso, que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Um dia minha esposa chega de um estudo, e ela estava com algumas irmãs fazendo um estudo sobre educar filhos, e aí ela chega: Kleber, eu estou assustada. Eu falei: o que foi? Kleber do céu, pela primeira vez na vida, eu entendi que todos os filhos nascem perdidos. Eu falei: como assim, Raíssa? E ela diz: Kleber, enquanto os nossos filhos, eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador e decidem ter um relacionamento com Deus, eles estão nas trevas. E parte da nossa missão é que os nossos filhos conheçam o Senhor. E aí eu fico assustado. Por que eu fico assustado? Porque missionário, pastor e todas essas outras coisas, eu sou um homem comum que estou preocupado com a educação dos meus filhos, sobre aonde eles vão estudar, com quem eles vão se relacionar, o que eles vão comer, aonde eles vão estudar, qual que vai ser a formação deles, e todas aquelas coisas que o mundo nos ensina a olhar. E eu tenho uma preocupação com a formação deles, mas aí quando ela vem e ela diz: todos eles nascem nas trevas, eu falo assim: meu Deus, eu não posso perder a oportunidade de ministrar aos meus filhos, para que eles conheçam o Senhor e eles possam ter um encontro com Jesus. E o que eu estou dizendo para você simplesmente é: todos os filhos, todas as famílias são quebradas e precisam ter um encontro com Deus, e parte da responsabilidade do pai, da mãe, dos avós, é apontarem os pequenos, né? Alguns já estão grandinhos, né? Esses adolescentes, algum barbado, mas tudo ainda precisando do cuidado do pai e da mãe, né? A gente precisa que esses mini adultos desajeitados conheçam a Jesus e tenham um encontro com Ele. É nossa responsabilidade nisso. E aí o que eu quero dizer para você? Você não pode olhar para a sua família sem a devida compreensão de que você precisa de Deus. E que se você, pai, você, mãe, não entender a estação que o pequeno e o adolescente está, o ciclo que ele está vivendo, você não vai conseguir imprimir, não você, porque a gente vive: eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe, eu quero que os meus filhos se lembrem de mim. Não. Que os seus filhos vejam Jesus em você. A maior marca que você pode deixar no seu filho é que ele viu Jesus em você. Vovó, tio, tia, a maior marca que você pode deixar na sua família é que ele viu Jesus em você.
Nós temos os nossos irmãos, primos, parentes quebrados. E talvez você é a resposta de esperança para aquela família. Uns dias atrás eu estava numa igreja, eu ministrei, e um tio veio até mim e falou assim: pastor, obrigado. Jesus encontrou meu sobrinho hoje. Eu trouxe ele para a igreja, ele estava quebrado. A mãe e o pai dele estão vivendo uma vida assim destroçada, não conseguem olhar para esse menino. E eu falei: Jesus, tem misericórdia dele. E hoje na ministração, Deus alcançou o coração do meu sobrinho. E não foi a minha ministração, foi o próprio Deus que fez isso. Mas se aquele tio não tivesse lutado por aquele menino, trago ele a esse lugar que é família, esse lugar que é a presença de Deus, talvez aquele menino não teria tido aquele encontro com Deus naquele dia. Mas aquele tio foi expressão de quem é Cristo. Então você tem essa responsabilidade de imprimir. Mas o que eu quero dizer aqui? Nós estamos nessa tensão constante de que somos quebrados e que precisamos de restauração. E se a gente não entender isso, nós não vamos cumprir o propósito de ser família para aquele que está o quê? Quebrado. E aí eu e você temos essa responsabilidade. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte: Adão e Eva decidiram que Deus não seria o Senhor da vida deles. E quando é que isso aconteceu? Quando a insatisfação tornou-se objeto de desejo. E para a gente entender melhor essa insatisfação, eu quero ir para Gênesis 12. Lá em Gênesis 12, você pode acompanhar aí com a sua leitura. Eu vou narrar a história para eu ganhar um pouco de tempo aqui. A gente vai ver o Abraão. Abraão tem 80 anos. 80 anos, e ele vai ter um encontro com Deus. E Deus vai dizer para ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E através de você farei bendita todas as famílias da terra. Algumas versões diz todas as nações, povos. Mas o que você precisa entender para mergulhar mais profundo nesse texto? Uma das coisas é que para aquela cultura, um homem naquela idade, não ter um filho era uma humilhação, porque eles entendiam que o filho dava continuidade à família. E naquele núcleo, era um núcleo patriarcal, o homem passava legado, passava herança, passava a continuidade de quem ele era. E agora a gente tem um homem que não tem um filho numa certa idade e que tem um sofrimento no coração. Alguns historiadores vão dizer que o motivo que faz com que o Abraão siga Deus não é porque ele conhecia Deus. De novo, a gente vai ver uma outra pessoa aqui que não tinha relacionamento com Deus, não conhecia Deus, que vai ouvir a voz de Deus pela primeira vez e decide obedecê-lo. E talvez o que fez com que o Abraão dissesse: eu vou te seguir, era a promessa de ter um filho. Agora Deus vai realizar um sonho que eu tenho, que é ter filho. E aí o Abraão começa a caminhar com Deus. Vão se passar 10 anos. Aí agora a gente está em Gênesis capítulo 15. E passados esses 10 anos, o Abraão vai dizer: Deus, você me fez uma promessa que me daria filhos, que eu seria uma grande nação, e até agora a promessa não se cumpriu. Aí Deus chama o Abraão para fazer um voto, para fazer uma aliança. E Deus vai dizer o seguinte: eu estou assinando aqui com você um pacto. Um pacto para dizer para você que eu sou Deus, que eu cumpro a minha promessa, que eu cumpro aquilo que eu digo. Só que aí a história vai continuar e a gente vai ver a Sara virando para o Abraão dizendo o seguinte: olha, você quer ter um filho, né? Então tá bom, vai lá, se deita com a escrava e aí você vai ter um filho com ela. E essa mulher passa a gerar um filho do Abraão. E aí a narrativa bíblica dá a entender que aquela mulher ficava talvez desfilando pela casa, mostrando a barriga e dizendo: olha aqui que eu tenho, olha aqui que eu tenho, olha aqui que eu tenho. E aí a Sara, quando olhava para ela, sentia raiva, sentia inveja, a tal ponto que a Sara vai mandar aquela mulher embora daquela casa. E aí eu gostaria de chamar a atenção nossa sobre alguns pontos aqui. Enquanto eu meditava e orava sobre esse trecho, e eu ficava pensando na relação do Abraão e da Sara, eu vi o Abraão um homem incompleto.
Eu vi o Abraão, um homem quebrado, um homem que não conseguia se sentir pleno e completo na relação com a esposa. E ele tinha um sonho, o sonho de ter filho. E é errado ter um sonho, é errado querer ter um filho? Lógico que não. É bênção, Deus deseja que a gente não tenha um filho só, né? Você lê a Bíblia, você vê que o Deus Pai quer ter quantos? Muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos. Mas qual que é o ponto aqui? Eu fico pensando na dor da Sara, de olhar para aquele homem todos os dias e dizer, ele não é completo. Eu fico pensando na Sara, olhando para ele e dizendo, eu não sei mais o que eu faço para ele sentir alegria. E mais do que a Sara dizendo, eu não sei mais o que eu faço para ele sentir alegria, existe talvez uma dor no coração da Sara dizendo, quando eu vou ser suficiente para esse homem? Quando ele vai ser completo, me tendo ao lado dele? A insatisfação, ela faz com que a gente não olhe para as pessoas que estão do nosso lado e a gente tenha alegria pelas dádivas, pelas bênçãos de Deus. A gente casa e a gente faz aquele juramento, eu vou te amar na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, né? Em todos os momentos. Aí quando os momentos difíceis chegam, você não consegue olhar para o lado e dizer que aquela pessoa é completa para você. É lógico que a gente passa por isso. Às vezes nosso coração fica assim uma semana, 2, mas quando aquilo se prolonga e você não resolve a sua insatisfação, você se torna uma pessoa amarga. Você se torna uma pessoa que vive uma estação seca. Você passa a ser um inverno, ou você passa a ser um verão no deserto, aonde não tem fruto, aonde não tem vida em você, e você não consegue nem sequer perceber a dor que há no coração daquele que está ao seu lado. Quantas vezes eu tenho que virar para filhos adolescentes que estão tomados pela insatisfação, porque o pai não realizou um sonho, o pai não percebeu e agora aquele filho decidiu chutar o balde. E muitas vezes eu tenho que, com amor, mas dar uma chacoalhada e dizer, para de ser egoísta. Preste atenção, porque você está ferindo as pessoas que mais te amam na vida. Você não consegue perceber o que você está fazendo com seu pai e com a sua mãe. Quem você pensa que é para você se colocar nesse lugar tão egoísta? Olha para o lado e alguns depois percebem que estavam ferindo o pai e a mãe de uma maneira que não precisavam, porque estão vivendo essa estação, a estação da insatisfação. Quantos maridos que chegam em casa depois de um dia de trabalho, não alcançou as metas, não alcançou a posição que queria no trabalho, o sonho dele não se realizou e ele vive insatisfeito. E a insatisfação começa agora a moldar o humor, o temperamento. E ela começa a dizer de alguma maneira, eu sinto saudade daquele cara que me amava, que olhava para mim e que se dizia que era feliz, porque nada do que eu faço agrada. E ela cozinha, ela limpa a casa, ela se esforça para poder trazer um sorriso, um brilho na face dele, mas nada do que ele faz está bom. Daqui a pouco os filhos começam a se tornar um problema. Daqui a pouco a correção, que faz parte da formação da educação, mas ela começa a passar do ponto, porque aquele homem está amargurado, ele está em busca de algo para preencher o coração dele. E qual que é o problema? É que nada do que existe nessa face da terra pode preencher o nosso coração, a não ser quem? Jesus. E aí, em vez da gente olhar para Jesus, nós estamos vivendo o dilema de Adão e Eva. Nós estamos no jardim, nós estamos na primavera, nós estamos nessa estação onde tudo está florindo, mas eu estou insatisfeito. Sem falar das esposas que também passam pelo mesmo ciclo, que passam pela mesma estação e começam a se tornar rixosas, amarguradas. E o livro de Provérbios diz, é melhor você viver num cantinho da casa, ali aonde fica pingando água na sua cabeça, morar no cantinho da casa sozinho, vai te fazer mais feliz do que viver com uma mulher rixosa, uma mulher insatisfeita. E aí, na busca
de completar o coração do Abraão, o que a Sara vai dizer? Você quer ter um filho, não é? Vai lá, se deita com a serva. E aí a gente percebe que Deus tinha feito uma promessa, e eles decidiram não esperar em Deus. Mais do que a promessa, é o seu relacionamento com Deus. Mais do que o propósito se cumprindo, é você entender que você foi criado para ser um com Deus, para ser filho dele e para permanecer nesse lugar. Aí a gente vai perceber que Deus, ele vai corrigir o Abraão. E Deus vai ficar um bom tempo sem vir ter relacionamento com Abraão, porque o Abraão, ele não esperou em Deus. Mas o que eu e você precisamos prestar atenção? Que às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente vira as folhas passam rápido, né? 1, 2 capítulos, mas se você perceber a margem de anos que tem nessa história, o Abraão teve uma jornada talvez de mais de 15 anos, ou até, alguns dizem que o momento em que o Abraão vai sacrificar o Isaac, era um período de, talvez ele tinha entre 14 e 18 anos. É só nesse momento que a gente vai ver que o Abraão, ele está completo, que ele está disposto a sacrificar o sonho dele. Por que ele está disposto a sacrificar o sonho dele? Porque agora o Abraão entendeu que não era sobre o sonho, não era sobre a promessa, mas era sobre o relacionamento dele com Deus. Que ele, como filho, ele precisava encontrar satisfação em Deus. De novo, se você, pai, não encontrar satisfação na sua casa, na sua família, a sua família vai quebrar. Vão vir os vícios, os diferentes vícios, o álcool, as drogas, pornografia e tantas outras coisas, e a sua família vai quebrar. É a mesma coisa para você, mãe. Quantas vezes eu, na minha caminhada, lidando com diferentes famílias, ouvindo diferentes pessoas, eu vi mulheres quebradas, chorando, dizendo: eu tinha tudo, um marido maravilhoso, mas eu tinha uma insatisfação no meu coração, e aí eu nem sei te explicar como eu traí o meu esposo. Eu nem sei te explicar como eu traí o meu esposo e a minha família acabou. Da onde veio isso? A insatisfação. A insatisfação. Você tem Deus, você tem dádivas, bênçãos. Talvez o seu coração esteja no inverno, ou o seu coração esteja no verão, no deserto. Mas se você olhar sobre a perspectiva de Deus, a sua estação é uma eterna primavera, onde está florindo, e tem frutos e tem bênçãos. Mas é você escolher ver a vida como Deus. A amargura que havia agora no coração do Abraão, a gente vai perceber no coração da Sara. Porque a Sara quer resolver o problema do marido, para que o marido pudesse ser o quê? Feliz. E aí ela percebe que o lugar que ela tinha ao lado do marido está em risco. E quem está roubando esse lugar é aquela mulher que está grávida. E a Sara, ela vai ser violenta. E ela vai dizer: vá embora da minha casa. Aquela mulher grávida, com o filho no ventre. O filho do próprio marido, que ela queria amar e resolver o problema dele. Mas existe uma ira, existe uma amargura no coração dela. E ela vai dizer: sai daqui. Sai daqui. E ela vai botar esse menino para fora. E quando você percebe na segunda vez, o Abraão leva o menino até o portão. E você percebe que a narrativa bíblica diz que o Abraão, ele não está bem com aquela situação. Mas agora aquela mulher está no estado assim inconsolável. Ela está tomada pela insatisfação. E a insatisfação vai trazendo quebra de relacionamentos. A insatisfação vai trazendo morte. A insatisfação vai roubando a alegria da casa. Cuidado. Cuidado você, mãe. Cuidado você, pai. Cuidado você, filho. Cuidado você que é irmão. Cuidado com a insatisfação. Cuidado com a insatisfação. Talvez você comece a quebrar relacionamentos e tirar pessoas da sua vida. E lembre-se,
não é você, não é o outro apenas que você está ferindo. Você está ferindo o coração de Deus. E é engraçado porque essa insatisfação, ela vai atravessar a história dos patriarcas. Para você que não sabe, nós chamamos Abraão, Isaac e Jacó de patriarcas. E o Isaac vai demorar para ter filhos, assim como o pai dele demorou para ter filhos. É interessante que o Isaac vai casar só com 40 anos, né? E então esperar mais anos, talvez ele esperou 10 anos, 15 anos e ainda não tinha filhos, mas agora ele vai ter gêmeos, e aí ele vai olhar para um, vai desprezar o outro, a mãe tem dó daquele que é desprezado, e aí o menino que era desprezado vai roubar a bênção da primogenitura do irmão. Quando o irmão descobre isso, o irmão quer matá-lo e ele foge. Aquele menino que cresceu dentro daquela casa, sem ser percebido, sem ser amado, ele vai tentar conquistar um lugar, e a maneira como ele tenta conquistar esse lugar é roubando a bênção da primogenitura, porque tudo que ele queria era o quê? Amor, ser visto pelo pai. Ele consegue a bênção da primogenitura? Consegue, mas ele vai precisar fugir de casa, ou seja, tudo que ele queria ele alcançou. E ele achou que ia entrar na primavera. E ele foi para o inverno, dolorido e amargo. Aquilo que ele buscava, que era o amor de sua família, agora ele já não tem mais. Aí quando a gente fala de insatisfação, essa insatisfação ela é cruel, porque é insatisfação com o corpo. Meu marido vai me amar mais se meu corpo for assim, a minha esposa vai me amar mais se meu corpo for assim. É a insatisfação com as finanças, a insatisfação com o sofá. Tem que trocar o sofá. Tem que trocar o sofá para ser feliz. Jesus Cristo. Né? Tem que trocar o carro. Uma insatisfação cruel. E não estou dizendo que você não tem que conquistar, que você tem que trazer beleza, abundância para sua casa. Faça, mas não porque você está quebrado e projeta o seu coração nas coisas. A insatisfação no celular. Meu iPhone não serve mais. Liga, troca mensagem, mas não serve mais. Da onde não serve mais? Esse tênis não combina mais. Não combina com o seu coração quebrado, mas combina com o seu pé. Não é? Aí é insatisfação. E assim, olha outra coisa, nós somos frutos da pós-modernidade. Não existe uma pessoa sentado nesse banco que não anda insatisfeito. A questão é, a insatisfação não pode te definir, porque você tem Deus. E aí esse cara ele vai roubar a bênção da primogenitura, e só mais tarde, quando ele acha que o irmão queria matá-lo, voltando para casa, o irmão o abraça e o recebe. Mas o que é interessante sobre a história do Jacó, e eu quero ir para a parte em que eu encerro. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia. Eu ia falar, abre sua Bíblia em Jacó 29. Abre sua Bíblia em Gênesis 29, por favor. Nós vamos ler o versículo 31 ao 35. Mas antes de ler, só para você entender onde eu estou agora. Esse cara que queria a bênção da primogenitura, que sai de casa quebrado, porque tudo que ele queria era ser amado, ele vai chegar na casa do tio. Quando ele chegar na casa do tio, ele vai olhar para a prima e vai dizer: nossa, tudo que eu preciso está aí para ser feliz. Vai trabalhar 7 anos, no final daqueles 7 anos, ele vai para uma festa de casamento, e aí nas núpcias ele descobre que ele casou com a mais velha, porque a tradição daquele lugar é casa primeiro com a mais velha. Ele diz: não é essa que eu quero a mais nova. Aí o pai diz: tá bom, trabalha mais 7 anos para mim e você pode. E ele vai casar com as duas.
E agora ele tem duas esposas, a mais velha e a mais nova. E a mais velha, ela era companheira, mas não era amada. Não era aquela que era querida. E aí a gente vai olhar para o coração da mais velha. Ok? Vamos ler o versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, dê-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou. E quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vocês percebem o que acontece aqui? Essa mulher está dizendo o seguinte: o meu marido não me ama. A gente está vindo de uma cultura onde ter filhos é honra. Então esse filho que eu vou dar para ele, ele vai ser o quê? Feliz. E é interessante que naquela cultura, quando você tinha filhas, ficavam felizes, mas não tão felizes. Nossa, eu tenho outro filho, homem. O terceiro filho, homem. Eu sou a mulher mais abençoada, porque agora esse marido vai me amar. E ela está dizendo: o primeiro nasce, eu continuo desprezada. O segundo nasce, eu continuo desprezada. Mas agora são 3, ele é muito rico, muito abençoado. Eu continuo desprezada. Aí no quarto filho, ela está cansada do desprezo. Ela diz: se existe alguém que eu preciso ser grato, é a Deus, não a este homem. E aí a história vai contar que os outros filhos, porque o Jacó, que vai mudar de nome, vai se chamar Israel, ele vai ter 12 filhos. E ele vai ter 10 filhos com a Raquel. Com a Lia ele vai ter 2. Mas se você perceber nos próximos capítulos, depois você pode ler na sua casa, esses outros filhos vão se tornar amargurados, violentos, invejosos, rixosos, porque foram criados em um lar cheio de insatisfação. E aí, porque eles tinham ciúme do irmão mais novo, José, eles vão trair o José, vão vendê-lo como escravo. E a história termina com o José lá no Egito. Eu ia dizer que vocês assistiram a novela da Record, mas não, vocês leram a Bíblia. Então, a história termina lá no Egito, com esse José sendo agora um governador. E esse José é usado por Deus para restaurar toda a família. Quando o pai morre, eles já lá no Egito, os irmãos dizem: agora o José vai se vingar da gente. Aí José vai dizer: não, tudo o que aconteceu foi para a glória de Deus. O que eu quero dizer aqui? A gente vai vendo que essa insatisfação, ela vai passando de família para família. E aí a gente percebe que a gente vem de histórias onde os nossos pais quebrados nos feriram, nos machucaram de alguma vez, de alguma maneira. Aí a gente percebe que essa insatisfação, ela está definindo o seu casamento, a sua história, ou a sua relação com seus amigos. Mas você pode quebrar esse ciclo. Quando José decide e ele diz não, tudo o que aconteceu foi para a glória de Deus, ele está dizendo: eu quero encerrar esse ciclo de insatisfação. Eu quero encerrar essa história. Eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida e da nossa família. Então, como é que eu encerro a ministração? Eu quero dizer que família é um lugar aonde Deus se manifesta. Família é um lugar onde Deus usa
pessoas como eu e você para ser expressão de primavera nos ciclos das outras famílias que estão quebradas. Mas ao mesmo tempo você precisa entender que você tem a responsabilidade de cuidar da sua casa, da sua família. E você começa sendo família quando você tem um Deus que é Pai e nele você é satisfeito. Se você como filho, como esposo, esposa, amigo, amiga, não for satisfeito, você está abrindo uma porta para buscar respostas que não estão em Deus, mas nesse mundo que está quebrado. E você vai ferir a sua esposa, vai ferir os seus filhos, você vai ferir os seus amigos. Mas você pode encontrar cura nesta manhã, nessa conferência. Você pode encontrar resposta dizendo: Jesus, vem e me cura. Me ajuda a perceber que por mais que meu coração esteja num deserto, eu vivo uma estação de primavera, de bênção, porque quem determina a estação é o Senhor. Amém? Então eu quero te convidar a estar em família. E aí eu tenho diversas configurações de família, né? Se você está com seus amigos aí, senta com os amigos, está com os irmãos, senta com os irmãos. Mas eu gostaria que você sentasse com a sua expressão de família aqui. E aí nesses primeiros momentos, eu quero te ajudar, né? Quero te ajudar a orar a Deus. E talvez nós precisamos fazer algumas confissões aqui. Talvez você, esposo, percebeu que você está lidando com a insatisfação no seu coração. Talvez, esposa, você percebeu que nessa estação você está amargurada e talvez você precisa pedir perdão. Talvez você, filho, se percebeu que não está legal. E agora nós precisamos estar diante do Senhor e responder a Deus de maneira diferente. Amém? É tempo da gente confessar, da gente pedir perdão. E pedir ao Senhor, seja o centro da nossa vida, seja o centro da nossa casa. Aí eu vou dar tempo a você, para você poder fazer isso. E depois nós vamos orar juntos, tá bom? Tá certo? Vocês vão bater um papo aí. Se vocês perceberem que vocês estão bem, talvez tenha um filhinho ali insatisfeito, ora pelo filho insatisfeito, para que a graça de Deus alcance ele. Mas se você entender que você precisa abrir o seu coração nessa manhã, abra o coração. Deixe Jesus te encontrar. Fale das suas insatisfações como filho, esposa, esposo. Peça perdão ao Senhor. Amém?
Senhor Jesus, eu quero te glorificar pelas famílias que nós temos aqui. Eu quero declarar que nós assumimos a responsabilidade de sermos expressão da família de Deus para os povos, para as nações, para a rua da nossa casa, para a faculdade onde os nossos filhos estão, para o nosso ambiente de trabalho. Nós assumimos a responsabilidade de sermos família de Deus para as nossas famílias dentro da igreja. Nós assumimos a responsabilidade de sermos família para os nossos familiares que estão passando por situações difíceis. Nós assumimos a responsabilidade de glorificar o seu nome e de ser como o Senhor é, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que nesta manhã o Senhor, com seu Espírito, com seu poder, visite os nossos corações. Pai, aqueles que estão quebrados pela insatisfação e não conseguem sair desse lugar, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus, e visita o nosso coração quebrado, visita o nosso coração contrito nesta manhã e restaura os nossos olhos. Pai, as esposas que precisam serem restauradas, porque estão carregando consigo, Senhor, uma insatisfação, fruto de um sonho que não aconteceu, de um objetivo que não foi alcançado, ou porque até mesmo foi ferida pelo esposo. Senhor, nessa manhã, nós declaramos que o Senhor é a cura, assim como Raquel disse que ela iria exaltar o Senhor, que as minhas irmãs possam dizer: eu louvarei ao Senhor, eu glorificarei ao Senhor, porque Ele é a minha alegria. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão lidando, Senhor, com sonhos que não aconteceram, com as insatisfações no seu coração, e quero declarar nesta manhã que o Senhor é a resposta para eles, que eles voltem os olhos para Ti. Senhor, se eles estão tomados por algum vício, alguma mentira que eles têm carregado como resposta ao coração deles, nós quebramos nessa manhã, nós repreendemos nessa manhã, e nós declaramos que o Senhor é a resposta para os nossos irmãos, que eles se levantam para ser homens de Deus, testemunhas fiéis de quem o Senhor é e como o Senhor se relaciona conosco. Pai, encontra os filhos que estão como o Jacó, que estão na casa do seu pai e da sua mãe, que estão insatisfeitos, que acham que precisam de alguma coisa para ser percebido, que precisam conquistar alguma coisa ou ter alguma coisa. Ensina aos filhos que é somente o Senhor que pode preencher o coração deles. Se ensina o Senhor a serem submissos, a serem amáveis, a serem respeitáveis, para que possam ser exemplo de quem o Senhor é. Pai, eu quero orar por cada configuração de família aqui, e quero declarar que mesmo aqueles, Senhor, que estão sem o pai e a mãe aqui, são família, porque são expressão dessa comunidade. Eu quero declarar que aqueles que passaram pelo luto são família e são expressão dessa comunidade também. Os que estão solteiros são família, os que estão viúvos são família. Todos nós somos abraçados, porque nós temos um Pai que nos ama. Senhor, eu oro para que essa conferência seja um marco no coração dos meus irmãos aqui, aonde eles assumem a responsabilidade de expressar a família de Deus a todos ao redor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos, que o Senhor encontre vocês, e obrigado pela confiança e pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Kleber, esse é um mimo da nossa igreja para você. Muito obrigada pela sua disposição, por ter vindo aqui, por ter trazido essa palavra de Deus para nós. E muito obrigada por ter aceitado o convite tão prontamente, viu? Que Deus continue abençoando você, Raíssa, seus filhos, sua casa e aonde pisar a planta dos seus pés. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada. Estamos encerrando o nosso primeiro momento de conferência. À noite, às 19 horas, nós teremos a próxima estação, que vocês vão ficar sabendo só quando vierem. Não esqueçam a cantina dos juvenis, por favor. E pastor, você pode vir dar a bênção, por gentileza? Obrigada a todos que vieram agora de manhã, viu? Vocês são bênção. Amém? Bom dia a todos. Momentos muito agradáveis que nós passamos aqui.
Excelente palavra sua, viu? E se o pastor Daniel fala que é excelente, é porque é excelente mesmo, viu? Então Deus abençoe grandemente, né? Nos edificou com certeza, não é? E realmente uma palavra que veio do alto para todos nós. E que bom que estamos aqui, né? E eu vou reforçar, à noite o bispo vem aqui. Se vocês não estiverem, vai me puxar a orelha, né? Então venho aqui o bispo Marcos Garcia. Isso, né? Os irmãos sabem que é o Marcos Garcia, né? Então louvado seja Deus. Então hoje à noite estaremos aqui às 19 horas, né? Não é 19h10 nem 19h15, 19 horas. Coloquemo-nos em pé, amados irmãos. Inclusive os membros de Vila Penteado também são convidados a vir, viu? Viu? Venham aqui que tem um lugar especial para todos. Estenda suas mãos. Ó Deus amado, que a tua paz nos acompanhe, que a harmonia no lar seja uma constante em nossas vidas, e que a insatisfação não tenha lugar em nossa família. Pelo contrário, que nós estejamos satisfeitos em primeiro lugar com Deus e em segundo lugar com a nossa família. Muito obrigado, ó Pai. Nos leve de volta para os nossos lares. Abençoe, ó Deus, a palavra do preletor aqui, que foi bênção para nossas vidas, e que ele esteja, Senhor, sendo abençoado também, ó Pai, no seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos.